Olá pessoal, dando continuidade à série de vídeos servidores Linux, nós vamos estar falando hoje sobre o servidor de FTP. No caso a gente vai utilizar o servidor ProFTP. Existem outros servidores no Linux, como por exemplo o VS-FTP e o Pure-FTP, mas hoje nós vamos falar sobre o ProFTP. Alguns sites que tratam sobre o assunto do servidor FTP afirma que esse servidor é um dos servidores mais rápidos que tem em Linux. Eu não sei dizer se isso é verdade, porque nunca fiz nenhum teste. Esses testes envolvem questões complexas como velocidade da internet, provedor, equipamento que está rodando o servidor, etc, etc, etc. Então, por enquanto, por hora, o que eu sei é que esse servidor é um servidor rápido, conforme se fala aí nos sites de pessoas, sites mais especializados, perfeito? Então, nosso vídeo é sobre esse servidor, o servidor ProFTP para Linux. O servidor de FTP ele utiliza um conceito chamado cliente e servidor. Numa ponta eu tenho um cliente que faz download e upload dos arquivos, e na outra ponta da conexão eu tenho o servidor propriamente dito, que vai prover os arquivos e gerenciar os logins, os usuários, as permissões de usuários, e gerenciar aquilo que o cliente pode ou não puxar da internet, fazer o download na internet, pegar os arquivos ou transmitir os arquivos, perfeito? Antes de dar continuidade, eu vou pedir para você que, se gostar do vídeo, compartilhe. Se inscreva no vídeo, compartilhe. Eu percebi que tem pessoas que assistem meus vídeos e não se inscrevem, não compartilham, e isso não ajuda, não contribui para o crescimento do canal, perfeito? Então vamos lá e vamos começar instalando o servidor FTP, tá? Então eu estou aqui com a máquina virtual, tá? A instalação ela é muito simples. Vai usar o comando apt-get install ProFTPD. Vamos colocar aqui corretamente. Bom, após realizar a instalação já concluída, nós vamos colocar o servidor no ar. Tem muitos segredos. Comandinho básico, service ProFTPD start. Perfeito. Vamos colocar aqui o mnmap. Vamos ver aqui qual é nosso IP de rede. Nós estamos aqui no IP 10.0.10.108. Então nós vamos rodar aqui um port scan para verificar. Vamos instalar um port scan. apt-get install map. Instalar um port scan do mnmap para poder verificar aqui. Vamos fazer um escaneamento, fazer um scan na nossa placa de rede, nosso servidor, e dar uma olhada lá se o serviço, a porta correspondente ao servidor de FTP já está funcionando. Isso é bem básico, bem simples. Os outros vídeos também eu já ensinei como é que funciona o Nmap. Vamos lá, dando uma escaneada no nosso... Ok, então lá, porta 21 no ar, servidor no ar, tá aqui, ó, porta 21 TCP, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Agora vamos testar o servidor. Primeiro a gente vai criar um usuário. Vamos criar um usuário no Linux. Dar um comando para criar um diretório. Vamos chamar esse usuário de cliente 100. Dar uma senha. Bem simples. Opa. Agora sim. E agora a gente vai usar o que? Nós vamos usar
Na máquina hospedeira, vamos sair da máquina virtual, vamos para a máquina hospedeira e a gente vai utilizar um cliente de FTP. Tá? Então, vamos usar o programa necessário para se conectar com o FTP. Eu poderia, por exemplo, já fazer uso de um FTP aqui no comando de prompt, colocando apenas FTP e o número IP instalar um FTP que não está instalado, um clientinho FTP de prompt. Então, vamos instalar ele agora. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma conexão no prompt mesmo do Linux. Ó, então vamos lá. De novo, FTP, número de endereço IP da máquina virtual e ele já está pedindo uma senha. Vamos colocar lá cliente, senha e a senha. Olha lá, acabou de se conectar. Se você der um ls, tá, ali tem os conteúdos aqui, o que está no diretório do cliente senha. Vamos dar uma olhadinha. Vamos abrir aqui um gerenciador de arquivos, vamos sistema. Vamos na pasta Home, ó, cliente 100, e eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, uma nova pasta. Vamos colocar aqui CD Home, CD cliente 100. Vamos criar um arquivo qualquer. Vamos aqui no servidor FTP. E já tá, você vê que já aparece o que nós acabamos de criar aqui na máquina virtual, tá? Então isso aqui é um exemplo básico, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos instalar um cliente mais sofisticado aí, um cliente gráfico mais sofisticado, e eu vou instalar o FileZilla. Tá? Tem essa versão do FileZilla para o Windows também. Você pode utilizar ele no Windows. O FileZilla tem também o cliente FileZilla e o servidor FileZilla. Tá? No caso, nós vamos instalar um cliente FileZilla aqui, bem básico, bem simples. Tá? E já vamos ver aqui. Vamos procurar nosso servidor FileZilla instalado aqui. Olha, ícone do FileZilla. Vamos abrir ele. Ok. Então aqui é a carinha do FileZilla, é igualzinho que você vai encontrar lá no Windows, tá? O que nós vamos fazer? Vamos aqui em arquivo, gerenciar sites. Nós vamos fazer uma configuração para ficar mais fácil. Toda hora que a gente quiser conectar já está configurado, tá? Não precisa ter que digitar toda hora. Então aqui coloca o servidor, o host, poderia ser o nome ou o número. Eu estou colocando o número. Porta 21, conexão normal, cliente 100 e a senha. Ok, aqui agora a gente vai fazer a conexão. Ó, acabamos de nos conectar. Olha aqui. Maravilhoso, tá vendo? Então aqui já temos um servidor de FTP funcionando, tá? Vamos transferir um arquivo para lá, só para você ver. Então esse lado aqui é minha máquina, como se eu estivesse na minha casa e desejo mandar um servidor de FTP distante, na internet, não importa, algum arquivo. Então vou pegar esse diretório aqui, ó, e vamos clica nele, arrasta, solta e ele começa a ser transmitido. E olha como ele é rapidinho. Se bem que eu estou aqui numa máquina virtual, né? Não estou numa conexão real da internet. E aqui ele vai transferindo todos os arquivos, tá? Para o nosso servidor de FTP. Vamos dar uma olhadinha lá no servidor de FTP.
aqui, ó, já apareceu aqui os diretórios, tá vendo? Então, diretório base. Enquanto isso, nós vamos pegar e tentar aqui. Vamos aqui no etc. Vamos pegar um diretório qualquer aqui, por exemplo, esse diretório apt. Vamos copiar esse diretório para cá. E agora eu vou fazer o seguinte: nós vamos testar o upload. O que nós estamos fazendo aqui na verdade, nós estamos fazendo um upload. Eu estou pegando o que está na minha máquina, estou transmitindo para o servidor de FTP. E nós vamos fazer o contrário, vamos fazer o download, como se eu estivesse entrando em um servidor de FTP e fazendo a cópia de um arquivo de lá, como por exemplo, você vai baixar um livro, baixar alguma informação, baixar pacotes, por exemplo, quando você instala o Debian ou instala uma distribuição Linux que tem os espelhos, são também servidores de FTP, você aponta para o servidor de FTP e o sistema do Linux baixa esses arquivos, tá? Ok, transferência completada. Então aqui ele transferiu, foi tudo lá para o servidor de FTP. Agora vamos fazer o contrário. Vamos aqui pegar um exemplo, tá? Eu tenho esse diretório apt e eu quero fazer um download para minha máquina local. Vai em cima do diretório, clica, em cima do diretório, clica, segura, arrasta para cá, solta e ele começa a fazer o contrário. Já até fez que o diretório era pequeno e jogou para minha máquina local, tá? Vamos dar uma olhada aqui na máquina local, que é a máquina hospedeira, documentos, aqui tá, ó, que acabamos de baixar, perfeito? Muito bem, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos demonstrar um problema que acontece, na verdade não é um problema, é uma característica, porque a gente instalou o servidor de FTP, mas não fez nenhuma configuração. Vamos lá. Observe isto daqui, ó. Eu saí da raiz do diretório do usuário e caí na raiz principal do servidor de FTP. E olha aqui, ó, estou conseguindo acessar tudo. Então isso não pode acontecer, tá? Por quê? Porque é extremamente perigoso. Se uma pessoa faz a conexão e mexe no servidor, ela vai provocar aí um prejuízo no servidor, vai derrubar o servidor, vai invadir. Então nós temos que evitar, tá, que isso aqui aconteça, que o usuário tenha acesso a outras pastas, tá, que não seja só a dele, no caso aqui é o cliente 100. Mas tá vendo, eu estou acessando a pasta do cloud. Então como eu resolvo isso aqui? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui, ó, desconectar, tá? Desconectei. Nós vamos lá no nosso servidor e nós vamos fazer o ajuste disso. Vamos entrar na pasta etc, proftpd e no diretório proftpd.conf e nós vamos procurar aqui um parâmetro chamado root. Vamos lá. Bom, olha aqui esse parâmetro aqui, ó, default root. Ele vai tirar a linha de comentário dele, ele vai ficar sem um comentário, tá? Você vai gravar e agora ele vai evitar que o usuário tenha acesso às outras pastas. Nós vamos reiniciar os serviços do FTP. Bom, o que acontece? O FileZilla ele tem um problema interessante. Como a primeira vez eu entrei com o cliente 100 e ele criou um cache de conexão, ele mesmo depois que eu fiz a configuração no arquivo ProFTP, ele continuou dando acesso para o cliente 100
para as outras pastas. Então, o que eu fiz? Eu criei um novo cliente, o cliente 200, tá? E fiz uma conexão com o cliente 200, tá? Então, tá vendo aqui, cliente 200. E já nessa nova conexão, o que o FileZilla fez? Ele já entrou com o que é correto, que é aquela configuração que a gente fez para não deixar o cliente navegar em outras pastas que não seja a dele, tá? Então, nós vamos aqui fazer a conexão, cliente 100, conectar OK. Tudo bem, fez a conexão, que é aquilo que a gente precisa, e está protegendo os diretórios. Eu não consigo sair para a raiz, eu só fico aqui dentro desse novo cliente que eu criei, que é o cliente 100. Vamos fazer aqui, ó, vamos transportar um arquivo para cá, para ver se está funcionando, e transferência completada. Tá, então, isso é o básico de um servidor de FTP.